Olá, turma, tudo bem? Bom, a aula que eu estou gravando hoje, no caso, vocês só estarão ouvindo meu áudio, tá? Não vai ter o vídeo, né, filmando meu rosto, mas aí vocês vão acompanhando aí o slide, né, o compartilhamento de tela do PowerPoint e a minha voz, ok? Bom, se tratando da disciplina de Relações Humanas, nós vamos pro tema dessa semana, que é teoria comportamental. Na semana anterior, nós vimos sobre a teoria das relações humanas e a teoria comportamental, ela é uma extensão da teoria das relações humanas. Então, as duas elas fazem parte da questão humanística da administração, da abordagem humanística da administração, tá? Nós vamos falar um pouquinho isso mais para frente. Para dar início, eu quero falar uma frase, né? Vou citar uma frase aqui que está no livro de Herbert Simon. Tudo que nos dá conhecimento nos dá a oportunidade de sermos racionais. Bom, tudo que nós aprendemos, né, um dia, isso vai servir como bagagem, né? Isso vai nos tornar ainda seres mais racionais. Por vezes, às vezes a gente pensamos assim que determinado tema não é um tema tão propício, não é um tema que não vai ser tão útil. Engano nosso, né? Porque tudo é útil um dia. Inclusive, né, às vezes eu recebo um retorno de alguns jovens dizendo, mas essa disciplina, eu vou ver essa disciplina na minha vida, no meu dia a dia, lá no serviço? Pode ser que sim, pode ser que não, né? Depende. Lembrando que tudo que é passado, todas as disciplinas que é passado para vocês, não é nada criado numa mente minha. Não, isso daí é tudo um direcionamento do Ministério do Trabalho, tá? E, de fato, tudo que vocês estão aprendendo se trata do mercado de trabalho. Lembrando que as minhas disciplinas é mais voltada para a área de humanas. A disciplina dos outros educadores já é uma área mais administrativa, mais logística. Então, por vezes, pode ser que vocês vejam mais, né, a questão administrativa lá no serviço do que a área das humanas. Mas também vamos levar para a vida tudo que estamos aprendendo aqui, né? Tudo, seja lá na empresa ou no seu serviço. Falar de relações humanas é falar sobre relacionamento, né? E isso é de extrema importância lá no mercado de trabalho. Então, essa frase vem para nos dar essa visão. Tudo que nos dá conhecimento nos dá a oportunidade de sermos mais racionais e sermos melhores ainda. Um ser melhor, né? Um ser que obtém conhecimento, ele é um diferencial. E a gente nunca deve pensar que nós sabemos tudo já, né? Ah, mas eu já sei isso. Podemos sim pensar assim a seguinte questão, eu já vi sobre isso, né? Já ouvi falar sobre isso, mas aquilo que nós aprendemos várias vezes, aquilo se torna algo mais presente em nós, em nossas mentes. E isso nos ajuda muito mais. Então, nós vermos algo também, de repente, repetidas vezes, é algo bom, é benéfico, porque isso vai nos deixar aquele tema de uma forma muito mais fixada na nossa mente. Então, nunca desperdice conhecimento. Nunca deixe passar qualquer conhecimento. Nunca ache que você é melhor, que não porque você sabe mais que o outro. Somos eternos aprendizes, né? A gente sempre tem que aprender com o outro. Então, queria iniciar essa aula aí com isso, para vocês estarem aí pensando, raciocinando sobre isso, porque de fato não tem sido fácil para mim também essas aulas remotas. É muito complicado, né? Porque nós estarmos presencialmente é muito mais gostoso a gente ter um contato um com o outro, é mais dinâmico, né? Mas a situação chamou a isso, a essa questão de darmos a aula de forma à distância, e a gente tem que adaptar com isso. E muitas vezes eu recebo um infeliz retorno, né, de jovens que de repente, mas ó, eles são tão boba,
boba, gente? Será que é boba mesmo? Você está dizendo, então, que o Ministério do Trabalho colocou como temas é bobo, é inútil, né? Então, vamos pensar, né? Vamos ser um pouquinho mais, seres mais comprometidos, sermos mais humanos, né? E é justamente isso que até essa disciplina fala, né? Nós falarmos de relações humanas, a teoria das relações humanas, ela foi um marco nas organizações, né? Como nós vimos anteriormente na aula, antes o ser humano era tido como objeto, né, ali na empresa, né? Ele simplesmente teria que fazer a atividade, o trabalho dele e produzir. Então, produza. Unicamente isso. E hoje, depois de um tempo, né, e nós fomos aprimorando a forma de trabalho dentro das organizações. Hoje nós temos uma forma de trabalho mais humanística. Então é justamente isso que nós estamos aprendendo. Isso é de extrema importância. Às vezes a gente entra no mercado de trabalho, ainda mais vocês que estão aí jovens e já estão entrando no mercado de trabalho totalmente diferente de anos atrás. Às vezes acha que tudo que foi que vocês veem lá é algo inútil, fútil, é comum, não, mas para chegar onde está, houve muitas situações. Para hoje o trabalho ele ser visto não só como um local ali que a gente tem que produzir, sim, mas um lugar que a gente tem que ter a nossa mente trabalhada, a gente tem que ter as tratativas mais humanísticas para conosco, isso mudou muito, né? E às vezes a gente entra no serviço ali na empresa e vê tudo já feito, mas só que antigamente não era assim, né? Antigamente era muito mais difícil. Então a gente tem que dar valor, dê valor com a situação que vocês vivem hoje. Lógico que a tendência é sempre melhorar, daqui uns anos, os jovens aí de 30 anos à frente aí vão ver que algo melhorou, né, na empresa, né? Nossa, no passado era assim, agora. Então é justamente isso, para a gente olhar para o passado e ver o que foi mudado. E só teve essa mudança porque alguém foi humilde, foi humilde em pensar, precisamos mudar. É isso que a gente tem que colocar na nossa mente também, né? A gente não é humilde, né? A gente acha que tudo gira em torno de nós e a gente não tem que aprender nada, a gente não tem nada para aprender, não somos o dono de tudo, não, vamos lá, né? A gente tem sempre a melhorar e o outro tem sempre a nos agregar algo. Né? Se pelo menos não acha que agrega, né? Todo mundo tem o direito também de pensar que não agrega, né? Então não atrapalha, né? Quem não ajunta não esparrama, né? Então não atrapalha. Faça a sua atividade, seu serviço da melhor forma, mas não atrapalha, né? Enfim, falando sobre teoria comportamental, né? Ela é uma extensão da teoria das relações humanas. Como nós vimos aí, a abordagem humanística, né? Ela tem a preocupação nas pessoas e nos grupos sociais, desde os aspectos técnicos, formais e psicológicos, sociológicos do ser humano. E a abordagem humanística é dividida em duas etapas, então, que é a teoria das relações humanas, que nós vimos na aula anterior, e a teoria comportamental, que nós vamos ver agora nessa aula. A primeira abordagem, então, humanística foi a teoria das relações humanas, da aula passada, né? E o que ela é? Ela estuda as ações e atitudes desenvolvidas a partir dos contatos entre as pessoas e grupos. E a sua ênfase é nos aspectos emocionais do ser humano. Então, tem as características, atenção especial a todos os aspectos emocionais do trabalhador. Já a segunda abordagem humanística, que é a teoria comportamental, que nós vamos ver hoje, ela surgiu através de um livro que é de Herbert Simon, que é inclusive o autor dessa frase aí anterior. Foi tirado do livro dele. Esse livro aí foi publicado em 1947 e onde o autor ele desenvolveu uma teoria das decisões, salientando que a decisão é muito mais importante que a execução que sucede. Bom, a teoria comportamental, então, ela foi uma extensão das relações humanas, né? E a característica principal dela é a preocupação com o comportamento organizacional. Então, entenda, a teoria das relações humanas, ela já estuda
as atitudes dos seres humanos, né, os aspectos emocionais do trabalhador. Já a teoria comportamental, ela tem a preocupação já do comportamento organizacional do trabalhador. Ela preocupa-se com a organização e seus diferentes participantes. Passou a desenvolver modelos de motivação, liderança, comunicação, raciocínio e tomada de decisão, para melhor administrar os objetivos da organização. E essa teoria comportamental, ela possui duas figuras importantes, dois autores importantes que ajudou muito a desenvolver ela, que é Frederick, não vou falar sobre o nome que eu não vou saber nem falar esse, e Douglas McGregor. Antes de ver um pouquinho sobre o que esses autores agregou, né, nessa teoria comportamental, vamos fazer uma separação, qual que é a diferença entre a teoria clássica, que é aquela teoria antes da teoria das relações humanas, né, que é a teoria comum, que é baseada na produtividade, né, e a teoria comportamental e a teoria das relações humanas, que são as duas teorias que estão dentro das abordagens humanísticas. A teoria clássica, então, ela trata a organização como uma máquina. Então, no passado, né, antes de surgir essas duas teorias aí, a organização, né, trata a organização como uma máquina. Já nas teorias comportamental e relações humanas, trata a organização como um grupo de pessoas. Olha que diferença já, né, da tratativa. A teoria clássica, a ênfase é nas tarefas ou tecnologia, isso lá no passado. E já as abordagens humanísticas, que é a teoria das relações humanas e comportamental, enfatiza as pessoas. A clássica inspirada em sistemas de engenharia, já a humanística inspirada em sistema de psicologia. A autoridade centralizada é da clássica e já das humanísticas é a delegação plena de autoridade. Linhas claras de autoridade da clássica e as humanísticas, autonomia dos empregados. Que diferença? Teoria clássica, especialização em competência técnica e abordagem humanística, confiança e abertura. A teoria clássica, acentuada em divisão do trabalho, a teoria humanística, ênfase nas relações humanas entre as pessoas. E a teoria clássica, confiança nas regras e nos regulamentos, e a humanística, confiança nas pessoas. E por fim, na teoria clássica, clara separação entre produção e comando, e da humanística, dinâmica grupal interpessoal. Só para a gente entender que grande mudança aconteceu, né? Muita coisa mudou ali dentro das organizações, né? Bom, como eu disse, tem dois autores que é bastante evidenciados nessa teoria comportamental. Primeiro, Frederick, ele é um psicólogo americano e ele expandiu um estudo muito importante que desenvolveu algo para tentar entender os fatores que causariam insatisfação e que seriam responsáveis pela satisfação no ambiente de trabalho. Então, ele explicava os comportamentos por meio de fatores que dividia entre higiênicos ou extrínsecos e motivacionais, que é os intrínsecos. Extrínsecos são externos, intrínsecos internos, né? Tá? Entenda por essa visão. Os fatores, então, podemos dizer externos, são fatores que se referem a condições que rodeiam o funcionário enquanto trabalha, englobando as condições físicas e ambientais de trabalho. Exemplo: questões como salário, benefício recebido, política da empresa, oportunidade existente, segurança no cargo, relações interpessoais no trabalho, etc. Esses são fatores que são responsáveis pela satisfação ou insatisfação do funcionário. Fatores externos, né? Então, o salário ali da organização, isso é um motivacional, ou satisfatório ou insatisfatório, dependendo, né, de qual o benefícios ali recebido, a política da empresa, isso tudo são fatores que vai determinar a insatisfação ou satisfação ali no ambiente de trabalho. Outros fatores também são os motivacionais ou intrínsecos, que são os internos, podemos dizer assim. São considerados fatores motivacionais às tarefas e aos deveres relacionados ao cargo em si. Então, exemplo: reconhecimento, status, responsabilidade,
oportunidade de conhecimento, riqueza do trabalho, desafios, etc. Então, esses são outros fatores que são os fatores motivacionais, os internos, né? Que valorizam o funcionário. Eles também são valores que vão ali ser responsável pela satisfação e insatisfação do funcionário no ambiente de trabalho. Além dos dois autores, né, que eu citei, tem um outro autor, que é o Maslow. Ele fala sobre algo muito interessante, que é uma pirâmide, né, que são pilares da teoria comportamental. Coloquei aqui a pirâmide só para a gente entender, né? Você vai ver aqui, né? Aqui no topo está a autorrealização, abaixo, autoestima, sociais, que é sociabilidade, segurança, né? Eu coloquei aqui, né? Tem até um homenzinho, né? Numa casa, isso remete a uma segurança. E as questões básicas de sobrevivência, né? Alimentação, o local que você descansa, né? Uma casa. Bom, a motivação é um dos principais pilares da teoria comportamental, a motivação. E esse estudo considera o que é capaz de motivar o ser humano, portanto, estuda as necessidades humanas. Maslow foi o maior estudioso da motivação com a teoria, que deu origem a estudos realizados atualmente, e seu principal estudo foi a pirâmide das necessidades humanas. Pela pirâmide de Maslow, tem-se que existe uma hierarquia nas necessidades humanas, e por isso Maslow, as necessidades humanas obedecem a seguintes ordens. Então, primeiro, as necessidades humanas, partindo aqui do térreo, do baixo, né? As necessidades básicas, né? Como nós vimos ali, alimentação. Depois, acima, segurança, um local que te deixe seguro, habitacional, sociabilidade, relações sociais, autoestima e, por fim, autorrealização. Outro autor bastante também falado na teoria comportamental é Douglas McGregor. Ele é um economista, professor americano, e ele elaborou 2 estilos administrativos. Esses 2 estilos, eles são opostos, antagônicos. E ele chamou esses 2 estilos de teoria X e teoria Y. Ok? Vamos ver esses dois, o que é a teoria X e teoria Y, né? A teoria X é representada pelos modelos de Taylor, Fayol e Weber, nas quais o homem é visto como máquina, como recurso de produção, concepções consideradas inadequadas sobre o comportamento humano. Então, na teoria X, o homem é indolente, preguiçoso por natureza, e sua dependência o torna incapaz de autocontrole e disciplina. Ele prefere ser dirigido e tem pouca ambição, ele busca apenas a segurança. Então, uma figura, né? Existem vários tipos de seres humanos, né? Cada um tem as suas particularidades. E esse autor, que é o Douglas McGregor, né? Quando ele foi ali elaborar os 2 estilos de seres humanos ali no modelo administrativo, ele pensou em seres humanos opostos, mas esses 2 seres humanos existem dentro da organização. Esse primeiro aqui, né? Que é o ser humano de teoria X, ele é um homem preguiçoso por natureza, dependente, né? Ele torna-se incapaz de ter o autocontrole dele mesmo, disciplina. E ele prefere ser dirigido. E ele tem pouca ambição. Já a teoria Y, que é antagônica, né? Um outro ser humano, outro tipo de ser humano, baseia-se em concepções e premissas atuais, baseada em valores humanos e sociais. Ele é totalmente oposto à visão clássica da teoria X. Nessa teoria, as pessoas são esforçadas e gostam de ter o que fazer. O trabalho é uma atividade tão natural como brincar ou descansar. E as pessoas procuram e aceitam responsabilidades e desafios. As pessoas podem ser automotivadas e autodirigidas. São bem opostos, né? Mas ele pensou nesses 2 tipos de teoria para justamente ter uma visão ampla de inúmeras possibilidades que o ser humano tem, né? Para poder trabalhar em cima disso. A teoria X, o ser humano tem aversão ao trabalho e o evita sempre que possível. A maioria das pessoas precisa ser controlada e ameaçada de punição para se esforçar pelos objetivos organizacionais.
No 3 aqui, o ser humano prefere ser dirigido e quer evitar responsabilidades, tem pouca ambição e quer garantia acima de tudo. É uma boa também a gente parar para pensar e fazer análise pessoal, em quais dessas duas categorias nós estamos, né? E nós temos total liberdade também de transitar entre essas categorias, né? Não necessariamente você está na X, você não pode estar na Y, né? A gente vê a mudança do ser humano com a idade também, né? Eu tiro isso como algo pessoal até. Eu mais nova, até mesmo na idade de vocês, eu era já um ser humano que gostava mais de ser controlada, né? Ali na organização, evita a responsabilidade de fato. Então, cada um, né? Mas depois você muda. A teoria Y já é aqui vê o ser humano comum e não detesta por natureza o trabalho. 2, não é só através do controle externo e ameaça de punição que se estimula o trabalho. 3, ser humano comum aprende sob condições adequadas não só a aceitar responsabilidade, como também a procurá-las. Por último, a imaginação e a engenhosidade e a criatividade na solução de problemas organizacionais estão presentes na população mais do que se pensa. Então, esses são os dois tipos de teoria ali de MacGregor, né? Os seres humanos. Conclusão, né? De forma geral, gente, a teoria comportamental, ela contribuiu de forma decisiva para a administração contemporânea, a administração que conhecemos hoje. De acordo com essa teoria, existem os seguintes sistemas de administração para 4 perfis de organização: o autoritário, o benevolente, o consultivo e o participativo, com comportamentos diferentes para variáveis, decisões, comunicação, relacionamento e sistemas de recompensas e punição. Para você poder estruturar uma teoria, você precisa estudar muito o ser humano, né? Você precisa estudar muito os vários tipos de seres humanos. Então, por fim, a conclusão que essa teoria nos trouxe é que existe esses 4 tipos de perfis de organização, né? E de variáveis ali, né, no comportamento humano. É algo que às vezes a gente, como a gente já entrou num ambiente que já tem essas técnicas, às vezes passa percebido, é comum, mas houve todo esse trabalho. A teoria das relações humanas e a teoria comportamental, ela veio ali lá para a década de 1930, 1940, que elas começaram a ser desenvolvidas. Estamos em 2020, então muitos anos se passaram, já é algo muito enraizado, às vezes a gente não vê, né, essa diferença, mas mudou muito dentro das organizações através dessas duas teorias. Atividade, gente, referente a essa aula é a seguinte: quais características distinguem a teoria comportamental da teoria das relações humanas? Nos 2 primeiros slides é falado sobre isso, tá? Sobre a diferença dessas duas teorias, que é a comportamental que a gente viu hoje e das relações humanas. Aí vocês dão um retorno, uma lida e escreve aí no Word, né? Quem está fazendo no Word ou no caderno. Qualquer dúvida, é só entrar em contato comigo, ok? E nós vamos nos falando. Até a próxima. E caso haja dúvida também, vocês podem estar chamando lá no Google Sala.